Quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Peço que a amada igreja abra a vossa Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, administrando a mensagem da qual o Senhor tem tocado em nossos corações. Aleluia. Quero agradecer pelo convite de estar aqui. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se encontra aqui presente. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 33. Depois nós vamos prosseguir para o capítulo 23. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus nesta noite é uma mensagem já bastante conhecida no meio da igreja, a qual nós estamos também estudando esta mensagem na escola dominical. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 correntes e perguntando quem era e o que havia feito. Aleluia. Vamos lá. Aleluia, louvado seja Deus. Para o capítulo 23, o versículo de número 10, a parte B, a qual o Senhor vai falar assim, e diz a respeito dele: pois eles mandou descer e guardar-te para que o retirassem dali e fosse lançado para a fortaleza. O versículo 11: na noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado dele e disse-lhe: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito, assim importa que também façai-vos em Roma. A igreja pode vos assentar. Aleluia, louvado seja Deus. O que eu acho bastante interessante é porque mesmo antes de Paulo chegar no Evangelho, Deus já tinha preparado a sua história. Deus já conhecia ele. O que eu acho bastante interessante é que Deus prepara a pessoa para chegar até onde ela chegou. Deus preparou Paulo desde o ventre da sua mãe. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Paulo, ele vem da tribo de Benjamim. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não nasceu em Roma. Ele já não era simplesmente romano por natureza. Ele conquistou esse título. E todo aquele que queria ser bem sucedido naquele tempo, mudava-se para Tarsus. Porque era uma cidade próspera, uma cidade onde havia muito emprego. E quem queria prosperar é como hoje nós compara, povo que quer crescer. Gente que quer ser alguma coisa, vem da parte do Nordeste e se localiza em Brasília para poder conseguir um emprego melhor, para poder conseguir sobreviver e oferecer algo a qual da onde eles não estavam poderia oferecer para os seus filhos. Mas a família de Paulo muda para aquele lugar antes dele nascer. E ali Paulo vai nascer em uma cidade próspera. A palavra de Deus vai nos dizer que Paulo nasce em Tarsus e ali ele começa a crescer. E Paulo começa a prosperar, estuda nas melhores escolas que existia. Foi levado aos seus pés aos melhores professores para que assim ele pudesse aprender não somente falar uma língua, mas diversos tipos de língua. Deus começou a trabalhar na vida dele mesmo antes dele poder aparecer. Quando a palavra vai começar a dirigir sobre Paulo, a partir do versículo lá do capítulo 27, a partir do verso 2, quando vai falar sobre Estevão, que ele estava lá, e ao capítulo 9, a partir do verso 4, onde Deus fala pessoalmente com Paulo. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo, ele já era um homem que já tinha bastante conhecimento da lei, mas ainda não conhecia o Deus a qual ele perseguia. Ele não conhecia o Deus que pode mudar a história de uma pessoa. Para que nós possamos conquistar grandes coisas, no mundo de hoje diz, o que é bom custa caro. Aleluia, louvado seja Deus. E para que Deus, aleluia, pudesse operar na vida de Paulo, Paulo teve que renunciar muitas coisas grandes Paulo teve que deixar para trás, porque aquele que viajava com um exército ao seu redor, te protegendo, agora ele se encontra em uma ocasião totalmente diferente, aonde exército persegue ele, aquele que ele queria matar, agora eles querem matar a ele. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos agora em um cenário totalmente diferente. Paulo deixou de estar, aleluia, louvado seja Deus, dormindo nas melhores hospedarias daquela época. Paulo deixou de ter pessoas que te serviam para poder agora passar a servir, aleluia. Paulo deixou de dormir em uma cama macia para poder dormir, aleluia, ao relento, por amor ao evangelho.
Paulo deixou tudo. Através de um simples chamado de Deus, ele muda a sua vida. Vamos dizer hoje, da água para o vinho. Aleluia. Porque aquele que aonde ele chegava, o povo se oferecia para poder servir. Aquele que por onde passavam, o povo falava: lá vem um homem perseguidor. Lá vem um homem a qual ele é instruído, aleluia, pela lei, para poder fazer aquilo do qual é ordenado. Aonde soldados armados andam ao seu redor, te protegendo para que ninguém se aproxime dele, mas para que ele possa atingir a sua presa. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus nos deixa bem claro que quando Estevão foi morto, Paulo estava presente. E eu creio que ali ele começava um martírio, mas ele já não entendia que da mesma maneira que ele perseguiu Estevão, aleluia, ele também ia ser perseguido. E a palavra de Deus nos diz que ele mesmo sendo perseguido, ele mesmo sendo maltratado, judiado naquele tempo, ele não deixou de anunciar o evangelho. Mesmo ele sendo jogado ao cárcere, ele não deixou de adorar a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque nós muitas das vezes, quando começamos a passar por dificuldade, nós esquecemos de louvar o nome do Senhor. E o salmista Davi vai nos dizer no capítulo, no número de Salmos de número 26, do versículo 11, ele fala que nesse Deus eu ponho a minha confiança. E foi nesse Deus que Paulo também colocou a confiança dele. Mesmo sabendo que ele estava sendo naquele dia levado preso, aleluia, louvado seja Deus. Não era pela primeira vez que ele estava sendo preso, porque a palavra de Deus vai nos dizer, Lucas refere e retalha nessa noite, no livro de Atos dos Apóstolos, 5 vezes Paulo foi levado perante o Simérito. Em 5 vezes ele se defendeu, aleluia, louvado seja Deus. E o que eu acho interessante é que nenhuma vez dessa ele deixou de desistir de falar que ele renunciaria ao evangelho, que ele renunciaria a Cristo, porque ele sabia que o mesmo Deus, aleluia, que estava dando condição para que ele escapasse da primeira prisão, o mesmo Deus também operaria sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E Paulo tinha um objetivo no seu coração, que um dia ele veria a Deus, que um dia ele poderia alcançar a sua salvação, e que essa salvação que ele pregava, ele não queria guardar somente dentro de si, que aquela palavra que Deus revelava para ele, ele não queria guardar somente para ele, ele queria compartilhar esta mensagem para cada um daqueles que estavam ao seu redor. E a palavra de Deus nos traz hoje a respeito desses acontecimentos, aleluia, louvado seja Deus, que aconteceu nos dias de Paulo, e deixou escrito para que nós também possamos conhecer hoje a trajetória daquelas pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que enfrentou de tudo e deixou de tudo por amor a Cristo, aleluia. E hoje o mundo caminha em uma posição da qual talvez nós também iremos passar. Talvez talvez você não chegaremos e não poderemos até mesmo chegar ao ponto que Paulo chegou, mas talvez os nossos filhos vai obter essa mesma perseguição. O cenário lá fora esconta de maneira difícil, e o cenário dentro do nosso Brasil também já começa a complicar para o nosso lado, mas que nós possamos perseverar, mas que nós possamos continuar buscando a Deus e acreditando, aleluia, louvado seja Deus, que ainda que nós possamos ser levados em cativo, ainda que nós possamos ser açoitados, nós possamos continuar resistindo, aleluia, louvado seja Deus, por amor ao evangelho, por amor à palavra de Deus, que nós jamais possamos desistir, e que de momento nenhum nós possamos nos trancafiar, porque a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Salmos, a partir do seu número 57, ele vai falar que o Deus a qual ele clama, que o Deus a qual ele confia, é o mesmo Deus que os céus está acima da sua cabeça, e que toda a terra está cheia da sua glória. E o que eu acho interessante, que o salmista vai expressar no versículo 5 e o versículo 11 também, ele vai expressar essa mesma palavra, que toda a terra está cheia da glória do Senhor, aleluia seja Deus. E esta palavra, meus amados irmãos, ele não escreveu no momento de alegria. Essa palavra ele não expressa no momento aonde ele está jubilando, aonde ele está reunido dentro de uma congregação adorando a Deus, aonde ele não está simplesmente junto de uma festividade com a sua família adorando a Deus. Não, neste momento a qual Davi começa a citar este salmo, é quando ele começa a se cumprir na palavra de Deus. No livro de 2 Samuel, no seu capítulo 22, ele vai expressar que dentro de uma caverna, aleluia, sendo
perseguido. Então o salmista Davi vai entoar esse cântico em louvor e adoração a Deus, para provar que nem mesmo em conflitos, que nem mesmo em guerra, aleluia, aquele que procede de Deus, aquele que procede em buscar a salvação, aquele que foi escolhido por Deus, jamais vai deixar de adorar a Deus. Não vai ser a peleja, não vai ser a batalha, não vai ser a tribulação, aleluia, que possa fazer que nós desistimos, mas que nós possamos pegar o mesmo exemplo do qual nós tivemos dos nossos antepassados, daqueles que esteve antes de nós, e continuar a lutar, e continuar a perseverar na presença de Deus, continuar buscando a presença do Senhor e dizer: Senhor meu Deus e meu Pai, ainda que todos possam te renunciar, eu quero permanecer firme perante a Ti. Ainda que o exército venha atrás de mim, eu quero continuar buscando a Tua palavra. Ainda que me agride por palavras, ainda que me atire pedra, eu jamais quero deixar de Te adorar. Aleluia, louvado seja Deus. E que possamos olhar adiante, erguer os nossos olhos e dizer: Jesus, eu quero estar contigo também, juntamente aí, porque aqueles que me perseguem hoje, amanhã possam estar também Te adorando. Invocar, meu Deus, em orações e pedir para que Deus possa livrar aqueles que nos perseguem, para que Deus possa livrar aqueles que estão em tribulação, para aqueles que estão enfraquecidos, que já não tem mais força. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Paulo, quando ele chegou em Jerusalém, toda aquela congregação recebeu ele com abraço, com alegria, aleluia. Mas quando ele chega em Roma, a sua situação foi totalmente diferente. Dentro do sinédrio ele foi tirado, de dentro do templo fecharam as portas e lançaram ele fora, aleluia, para causar um grande alvoroço. E o que eu acho interessante, porque naquele dia, quando ele estava ali, tinha mais de 700 soldados vigiando aquela cidade, aleluia. E daqueles 700 soldados, vai dizer a história que saem mais de 200 soldados apenas para poder conduzir ao respeito de Paulo, porque o grande foi o alvoroço, porque grande foi o seu lançamento adiante dele. Pessoas queriam rasgar, pessoas queriam apredejá-lo, pessoas queriam matar ele publicamente, aleluia, para poder aniquilar todo aquele que estava falando do evangelho, aquele que estava pregando a salvação, aquele que anunciava a cura, aquele que estava pregando, aleluia, a salvação, a libertação. O povo dizia: ai, nós não queremos esse tipo de gente em nosso meio, nós não queremos pessoas que vêm pregar essa doutrina nova, nós não queremos pessoas que vêm anunciar esse Jesus crucificado, nós não queremos pessoas em nosso meio que venham causar tumulto dentro da nossa congregação, que não venham causar tumulto no meio das nossas sinagogas. Então se levanta todos aqueles maiorais da lei também para poder impedir que Paulo pregava o evangelho, pessoas que estavam ali para poder instruir aquele povo, aleluia, louvado seja Deus, a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito da palavra de Deus, e quer agora interferir, que ele não possa falar, que ele não possa mais poder dizer mais nada. Então pega ele, lança ele dentro de um cárcere, leva ele para dentro de uma prisão. E que eu acho bastante interessante, porque naquele dia, aleluia, louvado seja Deus, Deus esperou que ele pudesse passar o dia inteirinho, quem sabe uma noite e mais um dia, porque a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi lançado em uma fortaleza, mas no versículo 11 a palavra vai dizer: na noite seguinte. Então quer dizer que ele já tinha passado uma noite ali, quer dizer que ele já tinha passado o dia inteiro ali, talvez ele tinha sido açoitado, talvez naquele dia ele não tinha comido, aleluia, louvado seja Deus. Porque se nós for reparar a palavra do Senhor mais adiante, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que estavam à frente daquele trabalho, tinham feito voto com Deus, para que assim eles pudessem tirar a vida de Paulo, porque se ele não conseguisse cumprir aquilo, o Senhor poderia castigar a vida deles. Eu creio que aquele povo tinha entrado em uma campanha, talvez o dia inteiro e a noite adentro de jejum, em oração, clamando para que Deus pudesse dar um objetivo e uma solução, armando ciladas para que pudesse tirar a vida daquele homem que anunciava o evangelho, a vida daquele homem que pregava a palavra de Deus, a vida de um homem que tinha sido separado por Deus, a vida de um homem que queria se entregar tudo por amor à palavra. E os homens da lei simplesmente queriam tirá-lo dali. E que eu acho bastante interessante, porque enquanto nós estamos aqui dentro dessas quatro paredes, aleluia, louvando a Deus, buscando a presença de Deus, no decorrer do dia no nosso trabalho, trabalhando, correndo atrás dos nossos objetivos, daquilo que nós queremos conquistar, aleluia, da mesma forma que aquele povo queria tirar a vida de Paulo, o nosso Senado também trabalha para que nós também possamos nos calar.
Da mesma forma, aleluia, que aquele povo trabalhava naqueles dias, o Senado também quer aprovar projetos para que a igreja se cale. Projetos para que nós não possamos mais falar desse Senhor. Projetos que não possamos simplesmente expressar aquilo que está dentro da palavra de Deus. E quando nós for falar, nós devemos frear as nossas línguas. Não possamos mais falar o que é pecado, não possamos mais falar o que é errado, mas naquele dia, aleluia, louvado seja Deus, em meio a toda essa tribulação, em meio a todo esse tumulto, ele não deixou simplesmente de falar a verdade, porque quando ele é levado perante Alcimero, está aquele povo olhando para ele, ele vai repetir as mesmas palavras, aleluia, do capítulo 9, ele vai dizer que o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, e falou para com ele, Paulo, 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 por que tu me persegues? E ele pergunta, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Aleluia, louvado seja Deus. E muitas das vezes vai ter pessoas que estão pisando no seu calcanhar, pessoas que estão andando atrás de você, te cutucando, e você pensando, por que essa pessoa tanto me persegue? Porque essa pessoa não desiste de estar atrás de mim, falando mal de mim, me apredejando com palavras. É porque você ainda está falando a verdade, é porque você ainda está brilhando no meio das trevas, é porque você ainda está anunciando Jesus, porque quando você deixar de anunciar a Jesus Cristo, você vai ver que o mundo já não vai mais olhar para você. Quando você deixar de pregar a palavra de Deus, eles vão deixar de pisar no seu calo, porque você agora está morto para Cristo e vivendo para Deus. Mas quando nós vivemos para Cristo e morto para o mundo, as pessoas vão correr assim atrás de nós e apedrejar, porque eles querem calar o Evangelho, porque o Evangelho já não pode ser mais pregado da maneira que é, o prodígio já não apresenta mais, o poder de Deus já não pode ser manifestado dentro da igreja, aleluia, louvado seja Deus, porque quando alguém, aleluia, é curado, porque quando alguém se manifesta dentro da igreja e começa a anunciar a palavra, e multidões começam a se converter, e vai vendo paralítico andar, aleluia, cancerístico ser curado, você não vai ver jamais na manchete de um jornal, aleluia, pessoas anunciar que em tal lugar, em Planaltina de Goiás, aleluia, louvado seja Deus, um coxo andou, enquanto o pregador passava na rua anunciando o Evangelho, multidões o acompanhavam, e leproso era curado, pessoas que estavam enfermos com câncer foi curado naquele momento, aleluia, louvado seja Deus. Você não vai ver isso sair na mídia, aleluia, mas quando acontecer que algum dia, algum daqueles que anunciam o Evangelho, aleluia, dizer que ele matou uma pessoa, que ele estrupou uma criança, todos os jornais, todas as notícias vai sair, todos os lugares que você pensar vai dizer, igreja fulano de tal, aquele pastor caiu em tentação, violentou uma criança, louvado seja Deus, porque é esse que o nosso adversário quer nos acusar, 24 horas batalhando contra a igreja, 24 horas batalhando contra aqueles que buscam Deus, 24 horas pelejando para poder nos calar, 24 horas para que não possa existir mais esse evangelho que salva, que cura, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para a amada igreja, que a igreja também possa permanecer firme como Paulo, anunciando, porque Paulo, ele acreditava que ele iria um dia, ele seria arrebatado ao céu, sem antes provar a morte, aleluia, louvado seja Deus. Creio eu que quando ele anunciava, ele ficava pensando, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, muitas almas eu vou ter que apresentar perante ele, muitas vidas eu quero levar perante ele, para que ele possa olhar para mim e dizer, quando ele disse, combati o bom combate, guardei a fé, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer para a amada igreja, que Paulo, ele anunciou o evangelho mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele anunciou apenas fora do povo de Deus, a não ser em Israel, em 2 cidades, mas Paulo, ele já andou por todas as partes da Judeia, em Roma, em todas as regiões, ele anunciou a palavra por amor a Cristo, não porque ele queria ser maior do que Cristo, mas porque o chamado dele era aquele, é porque ele queria anunciar, e porque Deus tinha um propósito na vida dele, e hoje nós temos tudo a nosso favor, hoje nós temos tudo para poder falar do Senhor Jesus Cristo, mas jamais queremos falar. Muitas das vezes a oportunidade bate a nossa porta, pessoas começam a puxar assunto conosco a respeito da igreja, e muitas das vezes nós simplesmente baixamos a cabeça e mudamos o nosso pensamento, mudamos a palavra, mudamos o sentido do assunto, porque o Senhor Jesus Cristo está ficando para trás e não está ficando mais na nossa frente, assim como estava na
à frente da Paulo, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para a amada igreja, manter firme, manter forte, buscando a Deus, acreditando que Deus vai um dia voltar para buscar a nós, acreditando que em vida ou fora da vida, ainda que os nossos corpos possam perecer nessa terra, que aqueles que ainda estão subindo, possam continuar pregando, possam continuar anunciando o Evangelho, que aqueles que estão para vir, que os netos dos nossos netos, se o Senhor Jesus Cristo não voltar, ele possa dizer: o meu pai pregou a palavra, a minha mãe anunciou o Evangelho, os meus avós buscavam a Deus, diziam em oração, os meus avós jejuavam a semana inteira, os meus avós, quando eles ajoelhavam e pediam para que Deus pudesse manifestar o nosso favor, Deus se manifestava, Deus curava, Deus libertava. Que essa palavra nós não possamos deixar somente guardada dentro dos nossos corações, mas que nós possamos sempre manter ela viva, a chama acesa possa permanecer, que nós não possamos deixar apagar. É como se nós estivéssemos queimando uma fornalha de tijolo, até chegar o último momento, o fogo não pode apagar, para que assim não possa estragar, para que assim ele não possa sair destemperado, mas que possa sair da maneira certa. Aleluia, louvado seja Deus. Até os confins da terra, a palavra do Senhor possa ser alcançada, através de nós, dos nossos filhos, dos nossos parentes, e que nós possamos estar como Paulo. Ainda que o mundo luta contra nós, ainda que todos se levantem, o Senado, aleluia, louvado seja Deus, as ruas, os nossos vizinhos, que nós possamos até mesmo ser mandados embora dos nossos empregos, por amor à palavra, que nós possamos prevalecer em Jesus, e que Jesus possa crescer, e que nós diminuir, dia após dia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.